No Dia Nacional de Paralisação, trabalhadores ocuparam as ruas de todas as regiões do país contra o governo do presidente Michel Temer e a ameaça de perdas nos direitos sociais e trabalhistas. O ato foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e contou com o reforço dos movimentos sociais. Em São Bernardo do Campo, no ABC, metalúrgicos de várias empresas se uniram para reforçar as mobilizações. A repórter Michele Gomes acompanhou, vamos ver. Os metalúrgicos que foram às ruas em São Bernardo trabalham em montadoras, fábricas de autopeças, estamparia e fundição. Todos preocupados com a ameaça concreta de retirada de direitos sociais e trabalhistas pelo governo de Michel Temer. Esse ato que está acontecendo nos 27 estados da federação, ele é organizado pela CUT, mas não só pela CUT, as demais centrais sindicais, o movimento social brasileiro, e é uma mobilização em defesa dos nossos direitos. Nunca na história desse país a gente viu no Congresso Nacional tanto projeto contrário ao interesse dos trabalhadores. Os governantes estão aí querendo arrancar tudo que a gente conseguiu nesses anos de luta, a gente tem que estar lutando para manter, né? A mobilização esclareceu aos trabalhadores os riscos das reformas trabalhista e da Previdência defendidas pelo governo Temer. Eles querem aprovar a terceirização ilimitada no Congresso Nacional, o que pode criar no Brasil a figura da empresa sem nenhum trabalhador próprio, que é um absurdo. A gente tem estudos no mundo todo, mesmo na Europa, quando eles começaram a flexibilizar direitos, ampliou a crise e não diminuiu. Uma das principais preocupações dos metalúrgicos é a reforma que o governo quer fazer na Previdência. Essa ideia de se aposentar só a partir dos 65 anos, homens e mulheres. Como que você vê isso? Eu tenho 29 anos de carteira, trabalhar desde os 14 anos. Será que eles entram com 14 anos para trabalhar também? Será que eles começaram da forma que a gente começou? E aí a gente se aposentar, trabalhar 50 anos, para se aposentar com 65, tem cabimento? É incabível isso aí. No ato, os trabalhadores confirmaram a adesão à greve geral defendida pelas centrais sindicais. Quem vota a favor da greve geral, quando for chamada, levante as duas mãos. Eu diria que hoje essa categoria metalúrgica do ABC está preparada para a greve geral. Entende que a greve geral ela é uma ferramenta importante nesse momento da história brasileira. Para a quinta-feira que vem, dia 29, metalúrgicos de todo o país já confirmaram mais uma paralisação nacional em defesa dos direitos trabalhistas. Esses atos não são contra o país, são pelo país, são pelos trabalhadores. E isso é daqui que a gente vai encontrar um caminho comum para unificar o Brasil, reunificar esse Brasil. Em Brasília, o Dia Nacional de Paralisação reuniu mais de 3.000 pessoas. Várias categorias realizaram atos em protesto contra o governo Temer e medidas prejudiciais aos trabalhadores. E também pedindo melhorias nas condições de trabalho. Os servidores públicos federais se concentraram na frente do Ministério do Planejamento e foram recebidos para falar sobre as reivindicações. Os bancários de Brasília bloquearam todas as entradas da sede principal da Caixa Econômica Federal. O Banco Público, assim como o Banco do Brasil, tem se recusado a sentar à mesa de negociação com a categoria, que está em campanha salarial. Cerca de 150 trabalhadores da Câmara Legislativa participaram de um ato durante toda a manhã por melhores salários, plano de carreira e abertura de concursos. O principal ato na capital federal reuniu cerca de 3.000 manifestantes, entre professores, comerciários e trabalhadores na segurança pública, em frente ao Palácio do Governo, na Praça do Buriti. A mobilização ratificou a realização de uma greve geral em todo o país se os governos federal e estaduais insistirem nas pautas de retrocessos e de não valorização dos trabalhadores. Nós temos, claro, o movimento sindical, que só através da nossa ação de classe, com paralisação, com greve no local de trabalho, a gente vai conseguir mudar a correlação de forças e barrar a ofensiva contra nossos direitos que esse governo golpista está sinalizando com a MP 241, que congela por 20 anos nossos salários e os serviços públicos, e demais ataques que eles vêm anunciando, a reforma da Previdência.
E tem também um projeto de lei que é a tal da lei da mordaça, né? Que, resumindo, é um projeto que pode prender professor, de acordo com uma avaliação de um estudante ou de algum pai que possa ficar insatisfeito de algum tema que a gente possa estar ministrando em sala. Então, assim, é um prejuízo muito grande, não só para a educação, mas para a sociedade como um todo. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a manifestação começou na madrugada com a paralisação de algumas linhas de ônibus. Em Porto Alegre, o Dia Nacional de Lutas começou às 3 da madrugada desta quinta, com piquetes em frente às principais garagens de ônibus da cidade. Até às 7 horas da manhã, não saíram ônibus das empresas de transporte público Nortran, VTC, Trevo, Sopal, Carris e Sudeste. Aqui em Porto Alegre, como de resto no país, um dia de manifestações, de protestos, paralisações, demarcando sobre essa necessidade de que se mantenham os direitos, porque eles são importantes para que se tenha mais justiça social, um país justo, equilibrado e que a gente não tenha nenhum direito sonegado do cidadão brasileiro. Após marcharem pelas principais vias da capital gaúcha, os trabalhadores realizaram um ato público em frente à Superintendência Regional do Emprego e Trabalho, em defesa dos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Nós dialogamos hoje, no dia 22 de setembro, com milhares de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Essa jornada das garagens de ônibus, depois das 5 colunas que percorreu Porto Alegre, dialogou amplamente sobre a pauta dos golpistas que está em curso no Brasil. O desmonte da Previdência, da CLT e dos direitos sociais. Nós estamos desalienando a classe trabalhadora. Agora, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um problema a mais, que é o governo do 15, o governo do Sartori, que antecipou as medidas do Temer lá, aqui para o estado, e está parcelando o salário, reduzindo o serviço público.